Mas tem acadêmico, tem gente que pensa, poderia cometer uma atrocidade que, do ponto de vista de cálculo de risco, traria, portanto, convulsões sociais porque seria entendido como parte integrante do processo eleitoral? Não. O que nós temos que entender muito bem, nós temos uma coisa muito simples. As massas, qual é o problema das massas? Aqui o problema das massas, como é que nós conquistamos as massas? As massas, por um lado, elas são conduzidas por fortes emoções, desregradas, impulsivas. As massas são incrédulas, são cândidas, são ingênuas. E muitas vezes, por causa dessa ingenuidade, dessa credulidade ou candidada, os políticos introduzem determinados instrumentos ou dispositivos no seu interior. Através desses dispositivos, condicionam a percepção da realidade. Se nós estivermos muito bem, foi a partir do momento que morreu o jovem Gwamba e o jovem Elvino Dias, como dois jovens moçambicanos, que dali, portanto, foi instrumentalizada, construída, sedimentada, estruturada, projetada e até se utilizou, portanto, a morte destes dois indivíduos como um dispositivo de penetração no subconsciente e fez do subconsciente das massas um instrumento de projeção da ideia segundo a qual o Estado moçambicano é assassino. Mas o problema fundamental que nós podemos fazer a quem verdadeiramente está a beneficiar a morte do Elvino Dias e a quem é que não está a beneficiar. Eu tenho o entendimento de que a morte do Elvino Dias e do jovem Paulo Gwamba foi instrumentalizada num contexto em que determinados atores políticos, inclusive o tal candidato que agora diz, portanto, que sofreu, portanto, uma tentativa de homicídio voluntário ou involuntário, não sei como é que ele vai definir isto, e disso retira por todas as vantagens políticas. Com isso está a considerar que a morte do Elvino Dias e do Paulo Gwamba dá vantagens políticas ao Venâncio? A minha ideia de fundo, eu entendo que isto pode ter contribuído, pode ter sido usado, premeditado, calculado, introduzido como um instrumento ao serviço de interesses que vão para além daqueles que são objetivamente os propalados. E deixa-me dizer uma coisa. Premeditado, calculado, mas o quê? Premeditado, calculado, estruturado, servido como instrumento de penetração e de mobilização das massas para um único objetivo. Então, é daí onde eu pergunto, está a considerar que haveria aqui algum interesse por parte do Venâncio Mondlane de tirar alguma vantagem com a morte destas duas figuras? Mas isto é um Estado. Vamos pensar uma coisa muito simples. Isto é um Estado. Existe um serviço de inteligência, existe o princípio de investigação criminal, existem as forças de defesa e segurança nos seus diferentes ramos e corpos. Acha verdadeiramente que o Estado moçambicano tem incapacidade de neutralizar um indivíduo que fosse necessário neutralizá-lo? Não, o Estado moçambicano não tem esta incapacidade. O problema fundamental é que está-se a projetar uma memória do passado. E como as massas elas projetam sempre o passado, elas não têm consciência da complexidade das situações em que elas vivem. E esta situação da inconsistência, da manipulação da memória do passado, eu projetei. Sim ou não? Acha que Venâncio Mondlane tem aqui teria alguma vantagem com a morte? A resposta sim ou não é pertinente. Mas o que é pertinente dizer é que todo e qualquer ator que projeta... Os moçambicanos acham que é pertinente. E nós, na verdade, estamos a debater e também a fazer perguntas que o povo quer entender. Então, não podemos pensar que não é pertinente, até porque é o que os moçambicanos querem fazer. E nosso trabalho, geralmente, como jornalistas, tem sido este de auscultar o povo. Muito bem. E depois fazemos as perguntas que o povo quer saber. Quem projeta o caos, quem projeta as mortes, quem projeta a destruição, quem faz o discurso da desconstrução da imagem do Estado, da história de Moçambique, reintroduz novos atores na história de Moçambique, manipula a ideia dos símbolos nacionais, reinstrumentaliza a ideia dos ódios que provavelmente poderiam estar presentes em alguma estrutura da sociedade moçambicana ao seu serviço. Este mesmo candidato, não penso eu que teria incapacidade para instrumentalizar a morte de dois indivíduos para usá-lo como instrumento político. Ok, não tudo é a bem. primeira vez. Vamos fazer assim. Caríssimos telespectadores,